Parte 18. Princípio 3. Fale sobre seus erros antes de criticar os de outras pessoas. Capítulo 4. Ninguém gosta de receber ordens. Certa vez tive o prazer de jantar com a senhorita Ida Tarbell, a ideã dos biógrafos americanos. Quando alguém lhe disse que estava escrevendo este livro, começamos a discutir o importantíssimo assunto de lidar com as pessoas. Declarou-me que, enquanto estava escrevendo a biografia de Almeida Young, entrevistou um homem que passara 3 anos no mesmo escritório do Sr. Young. Este homem lhe informou que, durante todo esse tempo, nunca ouvira Almeida Young dar uma ordem direta a outra pessoa. Sempre dava sugestões, e não ordem. Almeida Young nunca disse, por exemplo, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo. Dizia, você poderia estudar isso, ou você pensa que dará resultado? Frequentemente costumava dizer, após haver ditado uma carta, o que é que você pensa a respeito disso? Lendo uma carta de um dos seus assistentes, dizia, com certeza, se nós fôssemos expressar isso, seria essa a melhor maneira. Sempre dava às pessoas uma oportunidade para fazer as coisas por si mesmas. Nunca disse a seus assistentes para fazerem as coisas. Deixava que eles a fizessem. Deixava que eles compreendessem os seus erros. Uma técnica como essa facilita uma pessoa corrigir os seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho humano e dá uma sensação de importância. Faz com que a pessoa queira cooperar em vez de revoltar-se. Um ressentimento provocado por uma ordem veemente pode durar um bom tempo, mesmo que essa tenha sido dada com o objetivo de corrigir uma situação. Dan Santarelli, professor numa escola vocacional de Homem, Pensilvânia, relatou numa de nossas classes que um dos estudantes bloqueara uma das entradas da escola estacionando ilegalmente seu carro diante de um portão. Um dos instrutores entrou furiosamente na sala de aula e perguntou com arrogância: de quem é o carro que está atrapalhando a entrada? O estudante, dono do carro, identificou-se e o instrutor gritou: tire já aquele carro, ou então eu mesmo vou guinchá-lo de lá. Bom, o estudante estava errado. O carro não poderia estar parado justo ali. Mas a partir daquele dia, o estudante ficou ressentido com o comportamento do instrutor. E ainda mais, todos os alunos fizeram o impossível para tornar desagradável a vida do instrutor. De que outra maneira se poderia resolver a situação? Bem, se ele tivesse amigavelmente perguntando: de quem é aquele carro lá fora? Dizem em seguida que, se ele o tirasse, outros automóveis poderiam entrar e sair por ali. Com que alegria o aluno teria tirado? Ou nem ele nem os colegas teriam ficado ressentidos. As perguntas tornam as ordens mais aceitáveis, e não é só isso. Estimulam a criatividade de pessoas a quem são feitas. As pessoas inclinam-se a aceitar uma ordem quando tomam parte da decisão que levou à formulação dessa ordem. Quando Ian MacDonald, de Joanesburgo, África do Sul, gerente-geral de uma pequena fábrica de peças de máquina de precisão, teve a oportunidade de aceitar uma grande encomenda, estava certo de que não conseguiria entregar a mercadoria no prazo. O trabalho já programado da oficina e o curto período de tempo necessário para a execução da encomenda, em princípio, o impediram de aceitar o fechamento da negociação. Em vez de pressionar o pessoal para acelerar o trabalho e atender à encomenda, convocou a todos, explicou-lhes o problema e disse que seria muito importante para a companhia e para eles se produzisse o material pedido em tempo hábil. A seguir, fez as seguintes perguntas. Existe alguma maneira de conduzirmos o trabalho de modo a atendermos ao pedido? Alguém tem ideia de como processá-lo de um jeito que nos possibilite cumprir o prazo solicitado? Existe alguma maneira de ajustarmos nossos horários ou os mesmos compromissos pessoais a fim de nos ajudar a alcançar o objetivo? Os funcionários levaram muitas perguntas e insistiram para que ele aceitasse o pedido. Eles assumiram a atitude, podemos fazê-lo, e a encomenda então foi aceita, produzida e entregue dentro do prazo. Um líder eficiente utilizará o princípio 4. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Capítulo 5. Evite envergonhar as outras pessoas. Anos atrás, a General Electric Company deparou-se com a dedicada missão de retirar Charles Mentes da chefia de um departamento.
Ismênides, um gênio de primeira grandeza quando se tratava de eletricidade. Era uma negação como chefe de departamento de cálculos. Entretanto, a companhia não queria melindrar o homem. Ele era indispensável e muito sensível. Por isso, deu-lhe um novo título. A direção fez dele engenheiro consultor da General Electric Company, um novo título para o trabalho que já vinha realizando, e colocou outra pessoa na chefia do departamento. Stemmens sentiu-se feliz. Também se sentiram felizes os diretores da GE. Habilidosamente manobraram sua estrela mais caprichosa e fizeram isso com diplomacia, não deixando que ele se envergonhasse. Evite envergonhar as pessoas. Quão importante, quão vital isto é, e quão poucos de nós já paramos para pensar sobre esse assunto. Cavalgamos furiosamente sobre os sentimentos dos outros, prosseguindo em nosso caminho, descobrindo faltas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou um empregado diante de outros, sem nem mesmo considerar que ferimos a vaidade alheia. Entretanto, se pararmos para pensar por poucos minutos e pensarmos uma ou duas palavras, compreenderemos verdadeiramente a atitude da outra pessoa e nos ajudará muito para o alívio de um remorso. Lembremos-nos disso na próxima vez que estivermos diante da desagradável necessidade de despedir alguém. Despedir empregados não é muito interessante. Deixá-los desempregados é muito menos interessante. Estou citando agora o trecho de uma carta que me escreveu Marshall A. Granger, contador público formado. Nosso negócio é mais sazonal. Portanto, temos de deixar uma porção de homens irem em março. Tornou-se um provérbio em nossa profissão que ninguém gosta de manejar o cutelo. Assim é que se desenvolveu o costume de liquidar o assunto do modo mais breve possível, mais ou menos da seguinte maneira. Sente-se, Sr. Smith. Como o senhor sabe, a estação está terminada e não vemos em quem mais aproveitá-la. Mas, evidentemente, o senhor sabia que o emprego era apenas para a fase de mais trabalho da estação, e etc., e etc. Isso tinha o efeito de fazer com que os homens se sentissem desiludidos e vítimas de desprezo. A maioria deles estava no ramo de contabilidade para o resto da vida e não nutria, depois desse procedimento, nenhuma dedicação particular pela empresa que os havia despedido com tanta naturalidade. Resolvi recentemente dispensar os nossos empregados provisórios com um pouco mais de tato e consideração. Assim, só chamo cada homem depois de considerar cuidadosamente o trabalho feito durante o inverno. E tenho me externado mais ou menos assim. Sr. Smith, sei que deu conta do recado, se de fato deu. Desempenhou muito bem a sua incumbência quando o enviamos a Newark. Viu-se numa situação difícil, mas saiu-se bem, venceu galhardamente e faço questão de que o senhor saiba que nossa empresa se orgulha de seu serviço. O senhor tem qualidades e irá para frente onde quer que trabalhe. Temos certeza disso e fazemos votos pelo seu sucesso. Não queremos que se esqueça disso. Os resultados? Os homens vão se sentindo bem melhor ao serem despedidos. Não se sentem desprezados. Vão com a certeza de que se tivéssemos trabalho para eles, não o despediríamos. E assim, se tivermos necessidade deles novamente, voltarão com vontade. Numa sessão do nosso treinamento, 2 membros da classe discutiram os efeitos negativos da crítica em oposição aos efeitos positivos de se evitar envergonhar as outras pessoas. Fred Clark, de Harrisburg, em Pensilvânia, relatou um incidente ocorrido com a sua companhia. Numa de nossas reuniões com o departamento de produção, um vice-presidente fazia perguntas muito específicas sobre o processo de produção a um dos nossos supervisores. Seu tom de voz era agressivo e objetivava apontar o desempenho falho do supervisor. Não querendo sentir-se embaraçado perante os colegas, o supervisor respondia evasivamente. Com isso, o vice-presidente perdeu a paciência, passando a censurá-lo e a acusá-lo de mentiroso. Qualquer relacionamento pacífico que poderia ter existido antes desse encontro foi arruinado em poucos e rápidos momentos. O supervisor, que era um bom empregado, a partir daquele momento não poderia ser mais útil à empresa. Poucos meses depois nos deixou e foi contratado por um concorrente onde está fazendo um bom trabalho. Um outro membro da classe,
Ana Mazzoni relatou um incidente semelhante ocorrido em seu emprego, mas com que diferença de abordagem de resultados? A senhorita Mazzoni, especialista em mercado de uma embaladora de produtos alimentícios, recebeu sua primeira grande tarefa, a pesquisa de mercado de um novo produto. Ela contou à classe. Quando vi os resultados da pesquisa chegarem, senti-me arrasada. Cometi um erro grave no planejamento e toda a pesquisa precisaria ser refeita. Para piorar ainda mais, não tive tempo de discuti-la com meu chefe antes da reunião em que eu relataria o projeto. Quando me chamaram para fazer o relatório, tremi de medo. Esforcei-me por me manter firme, mas decidi que não choraria e ouviria sem perturbar se aqueles homens dissessem que mulheres são emocionais demais para assumirem cargos tão importantes. Fiz meu relatório resumidamente e afirmei que, devido a um erro, faria um novo estudo antes da próxima reunião. Sentei-me e esperei a explosão do diretor. Em vez disso, porém, agradeceu-me pelo trabalho realizado e disse ser normal cometer um erro no projeto novo e que confiava que a nova pesquisa resultaria correta e significativa para a companhia. Garantiu-me antes todos os meus colegas que acreditavam em mim e que sabia que eu tinha dado o melhor de mim, que a falta de experiência e não a falta de capacidade havia sido a causa do erro. Saí da reunião de cabeça erguida e decidida a jamais tornar a desapontá-lo. Mesmo que estejamos certos e a outra pessoa definitivamente errada, ao envergonhá-la, simplesmente lhe destruímos o ego. O pioneiro da lendária aviação francesa e autor de romances, Anthony de Saint-Exupéry, escreveu: "Não tenho direito de dizer ou de fazer qualquer coisa que humilhe um homem diante de si mesmo. O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir a dignidade de um homem é cometer um crime. Um verdadeiro líder sempre guiará o princípio 5. Permita que a pessoa salve seu próprio prestígio." Capítulo 6. Como estimular as pessoas para o sucesso. Pat Barlow era um velho amigo meu. Pat fazia um número com cachorros e cavalos e passou a vida toda viajando com circos e companhias de Valdevar. Era um prazer para mim ver Pat treinando novos cachorros para sua apresentação. No momento exato em que o cãozinho fazia o menor progresso, Pat afagava-o, dava-lhe comida e cercava tudo de uma grande auréola de sucesso. Nisso, aliás, não há nada de novo. Treinadores de animais vêm usando a mesma técnica há anos. Por que não usamos alimento em vez de chicote? Por que não usamos elogios em vez de condenação? Elogie a menor melhoria. Isso inspira a outra pessoa a continuar a melhorar. No seu livro Não Sou Grande Coisa, mas Sou Tudo que Pude, o psicólogo Jess Lee comenta: o elogio é como a luz do sol para o ardente espírito humano. Sem ele, não florescemos nem crescemos. Mas enquanto muitos de nós estão preparados para soprar contra os outros o frio vento da crítica, de algum modo relutamos a dar ao próximo aquecedor raio de sol do elogio. Olho para alguns momentos atrás da minha vida e posso ver em que situação umas poucas palavras elogiosas bastaram para transformar a minha vida até aqui. Você não pode dizer o mesmo a respeito da sua vida? A história está repleta de exemplos surpreendentes da magia do elogio. Por exemplo, há meio século trabalhava numa fábrica em Nápoles um menino de 10 anos. Queria ser cantor, mas seu primeiro professor o desencorajou. Você não pode cantar. Você não tem voz. Quando canta, parece o assovio do vento nas venezianas. Mas sua mãe, uma pobre camponesa, enlaçou com os braços, elogiou e disse-lhe que sabia que ele podia cantar. Ela viu seu progresso e chegou a andar descalças para economizar dinheiro com o objetivo de pagar suas lições de canto. O incentivo dessa mãe camponesa e o seu encorajamento mudaram inteiramente a vida do filho. Você, por certo, já ouviu falar dele. Chama-se Enrico Caruso e tornou-se o maior cantor de época de sua época. Nos primeiros anos do século XIX, em Londres, um rapazinho sonhava ser um escritor. Mas tudo parecia conspirar contra seu desejo. Não pôde permanecer na escola mais de 4 anos. Seu pai foi preso por não poder saldar seus débitos e o nosso jovem, por vezes, passou pelas amarguras da fome. Finalmente conseguiu um emprego para pregar rótulos em potes de graxa no armazém infecto e cheio de ratos. Dormia com mais 2 outros companheiros num quarto de atmosfera irrespirável em um dos cortiços de Londres. Tinha tão pouca confiança em sua capacidade de escrever que, durante a noite,
foi às escondidas colocar no correio seu primeiro manuscrito, para que ninguém risse dele. Contos após contos foram recusados. Finalmente chegou o grande dia. Um conto foi aceito. Não recebeu $1 por ele, mas o editor o elogiou, dando-lhe reconhecimento. Ficou tão contente que vagou pelas ruas com as lágrimas correndo pela face. O incentivo, o elogio, o incentivou que recebeu por ver um conto seu prestes a ser publicado mudou toda a sua história. E não fosse isso, talvez passasse toda a vida naquele infecto armazém pregando rótulos. Por certo, você já ouviu falar desse rapaz muitas vezes. Seu nome? Charles Dickens. Há meio século, outro rapaz, também em Londres, estava trabalhando como balconista de uma casa de secos e molhados. Tinha que levantar-se às 5 da manhã, varrer todo o estabelecimento e, como um escravo, trabalhar diariamente 14 horas. Isso o aborrecia e o rapaz sentia verdadeira revolta. Depois de 2 anos, não pôde mais suportar. Levantou-se numa manhã e, sem esperar sequer o café, percorreu 15 milhas a pé para falar com sua mãe, que trabalhava como arrumadeira numa casa. Estava furioso, discutiu com ela, chorou, jurou que se mataria se fosse obrigado a permanecer por mais tempo naquela loja. Escreveu então uma longa e patética carta ao seu antigo professor, dizendo-lhe que estava desiludido e que não sentia mais vontade de viver. O velho mestre mandou-lhe algumas palavras de incentivo, afirmando-lhe que ele era muito inteligente e tinha vocação para coisas mais elevadas. Terminou oferecendo-lhe um lugar de professor. O elogio mudou inteiramente o futuro desse rapaz e conseguiu torná-lo uma das grandes figuras da literatura inglesa. Pois esse rapaz continuou a escrever inúmeros livros e ganhou mais de $1 milhão com isso. Por certo, você também já ouviu falar dele. Seu nome é H.G. Wells. Elogiar, mas não criticar, este é o conceito básico dos ensinamentos de B.F. Skinner. Esse grande psicólogo contemporâneo demonstrou, através de experimentos com animais e seres humanos, que quando se diminui a crítica e se enfatiza o elogio, as coisas boas que as pessoas fazem recebem esforço e as coisas más são atrofiadas por falta de atenção. John Riggenspald, de Rockmont, Carolina do Norte, usava esse ensinamento ao lidar com crianças. Ao que parecia, como acontece em tantas famílias, a forma principal de comunicação empregada pela mãe e pelo pai era o grito. E como em tantos casos, a cada sessão as crianças pioravam em vez de melhorar. O mesmo sucedia com os pais. Parecia que não havia uma solução para esse problema. O senhor Riggenspald decidiu empregar alguns dos princípios que vinha aprendendo no nosso treinamento para resolver essa situação. Ele relatou: resolvemos utilizar o elogio em vez de acentuar as falhas. Não era nada fácil, já que só conseguíamos ver as coisas negativas. Era realmente difícil encontrar coisas dignas de elogio. Conseguimos encontrar algumas, e no primeiro ou no segundo dia deixaram de fazer algumas das coisas mais desagradáveis. Logo, algumas de suas faltas desapareceram. Começaram a se concentrar nos elogios que lhes fazíamos, chegaram mesmo a se empenhar em fazer coisas corretas. Ninguém podia acreditar. Naturalmente, isso não durou para sempre, mas a norma de comportamento alcançada, após o nivelamento das ações, mostrou-se bem melhor. Abandonamos as reações que tínhamos. As crianças praticavam mais ações boas que más. Tudo isso resultou do elogio ao menor sinal de desenvolvimento das crianças e não da crítica enfática aos erros. Essa atitude obtém resultados também no âmbito do trabalho. Kate Hooper, de Roundland Heights, Califórnia, aplicou esse princípio a uma situação na sua empresa. Chegou-lhe às mãos um trabalho de estamparia de qualidade excepcional. O trabalho fora realizado por um impressor que vinha encontrando dificuldade de se adaptar ao sistema da companhia, pois tinha sido contratado recentemente. O seu supervisor aborreceu-se com o que se considerou uma atitude negativa e pensou seriamente em dispensá-lo. Quando o Sr. Hooper foi informado da situação, dirigiu-se à estamparia e conversou com o jovem empregado. Disse-lhe o quanto se sentia satisfeito com o trabalho que tinha recebido e qualificou como o melhor já realizado na estamparia naqueles tempos.
Apontou que exatamente lhe parecia de alta qualidade e enfatizou a importância do jovem para a empresa. Você acha que isso alterou a atitude do jovem impressor para com a companhia? Em poucos dias, houve uma reviravolta completa. O rapaz contou a vários de seus colegas o que tinha ouvido e como a companhia realmente apreciara seu trabalho. A partir desse dia, tornou-se um trabalhador leal e dedicado. O Sr. Hopper simplesmente adulou o jovem impressor ao dizer: Você é bom. Destacar a superioridade de seu trabalho. Como havia se referido a uma realização específica, em vez de fazer elogio generalizado, seu elogio se tornou ainda mais significativo para o empregado. Todo mundo gosta de receber elogios, mas quando específicos e sinceros, não algo que se diga apenas para que os outros se sintam bem. Lembre-se, todos nós necessitamos de valorização e de reconhecimento, e por eles faremos qualquer coisa. Mas ninguém quer falta de sinceridade, ninguém quer bajulação. Repito, os princípios ensinados neste livro serão eficazes se, e apenas se, forem praticados de coração. Não estou advogando um punhado de truques. Eu falo de uma nova maneira de viver. Falo sobre mudanças de pessoas. Se você e eu incentivarmos as pessoas com as quais estamos em contato para a compreensão de todos os tesouros que trazem latentes, nós poderemos fazer mais do que mudá-las. Poderemos literalmente transformá-las. Exagero? Ouça então as sábias palavras de William James, um dos mais notáveis psicólogos e filosóficos que os Estados Unidos já produziram. Comparados com o que devíamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos só uma pequena parte das nossas reservas físicas e mental. Ou, dizemos isso de modo mais claro, o indivíduo humano vive dentro dos seus limites. Possui vários poderes que habitualmente deixa de usar. Sim, você está lendo essas linhas, possui vários poderes que habitualmente deixa de usar. E um desses poderes que você com certeza não usa como devia é a mágica habilidade de elogiar as pessoas, incentivando-as com a compreensão das suas possibilidades latentes. Com a crítica, a capacidade declina. Com o estímulo, floresce. Para você se tornar um líder eficiente, aplique-o. Princípio 6. Elogie o menor progresso e elogie cada progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Capítulo 7. Dê ao cachorro um bom nome. O que é que você faz quando o homem que vinha se mostrando um bom funcionário começa a se relaxar no trabalho? Você pode despedi-lo, mas isso não adiantará muito. Pode chamar a sua atenção, mas isso com frequência causará ressentimento. Henry Hank, encarregado do serviço de uma grande revendedora de caminhões em Louvain, Indiana, tinha um mecânico cujo trabalho vinha decaindo em qualidade a ponto de se tornar insatisfatório. Em vez de chamar-lhe atenção ou ameaçá-lo, o Sr. Hank chamou o escritório e conversou com ele francamente. Bill, disse, você é um ótimo mecânico. Tenho trabalhado nesse ramo há muitos anos. Já consertou muitos veículos e recebeu até elogio dos clientes. Realmente, nós só podemos elogiar o seu trabalho em todos esses anos. Ultimamente, porém, você tem demorado mais tempo para terminar um determinado trabalho e a qualidade comparada à sua experiência anterior deixa a desejar. Como no passado, você se destacou entre os demais mecânicos e eu pensei que gostaria de saber o que penso da tal situação. E talvez juntos possamos encontrar uma maneira de sanar esse problema. Bill respondeu que não tinha percebido essa queda de qualidade. Afirmou que o trabalho que vinha fazendo não estava além das suas capacidades e que no futuro procuraria melhorar. Foi o que ele fez? Naturalmente que sim. De novo, tornou-se o melhor mecânico da empresa. Com a reputação prestigiada pelo Sr. Hank, que outra coisa faria ele se não manter o nível de qualidade semelhante ao passado? A pessoa comum, dizia Samuel Valklein, então presidente da Baldwin Locomotive Works, pode ser dirigida prontamente se merecer consideração e se você demonstrar que a considera graças a alguma habilidade. Em resumo, se você quer aumentar a capacidade de uma pessoa num determinado ponto, haja como se esse traço particular fosse já uma das suas características marcantes. Shakespeare disse: finge uma virtude se não a tiver. E pode ser bom fingir e declarar abertamente que a outra parte tem a virtude que você deseja ser desenvolvida nela.
Crie-lhe uma ótima reputação para zelar e ela fará esforços prodigiosos para não ver desiludida a seu respeito. George Lembach descreve a rápida transformação de uma humilde Cinderela belga. Certa empregada de um hotel da vizinhança trazia minhas refeições, escreve ela. Ela era chamada Maria, a lavadeira de pratos, porque havia iniciado sua carreira como ajudante do lavador de louças da cozinha. Era uma espécie de monstro, vesga de pernas tortas, pobre de corpo e de alma. Um dia, enquanto segurava meu prato de macarrão com suas mãos avermelhadas, disse-lhe diretamente: Maria, você não sabe que tesouro existe dentro de você. Habituada a reprimir suas emoções, Maria esperou alguns momentos, não ousando arriscar o menor gesto pelo receio de uma catástrofe. Pôs então o prato sobre a mesa e disse ingenuamente: Madame, nunca aceitaria nisso. Você não duvidava, não fez uma pergunta. Simplesmente voltou para a cozinha e repetiu o que eu dissera. E tal foi a força de sua fé, que ninguém riu dela. Daquele dia em diante, mereceu mesmo certa consideração. A mais curiosa mudança ocorreu com a própria humilde Maria. Acreditando que era um tabernáculo de desconhecidas maravilhas, começou a cuidar de seu corpo e rosto de tal forma que a sua juventude carente parecia florescer e modestamente escondia sua simplicidade. 2 meses mais tarde, comunicou-me seu casamento com o sobrinho do chefe. Vou tornar-me uma senhora, disse e agradeceu-me. Uma simples frase mudou inteiramente a vida. Georgette Lembach deu a Maria, a lavadeira de pratos, uma reputação para zelar, e essa reputação a transformou. Bill Packer, representante de vendas de uma companhia alimentícia de Daytona Beach, em Flórida, estava muito entusiasmado com a nova linha de produtos recentemente introduzida no mercado. Mas também bastante contrariado porque o gerente de um importante supermercado tinha desistido de comprar esses produtos. Bill analisou durante o dia inteiro o motivo da recusa e decidiu, antes de ir para casa, voltar ao supermercado e tentar de novo convencer o gerente. Jack começou. Depois que conversei com você hoje pela manhã, dei-me conta de que não lhe apresentei todo o quadro da nossa linha de produtos. Gostaria de lhe falar sobre alguns pontos que esqueci de mencionar. Respeito o fato de vocês estarem sempre dispostos a nos dar atenção e serem bastante fortes e capazes de mudar de ideia quando os fatos justificam uma mudança. Você acha que Jack negou ouvi-lo? Não, porque havia aquela reputação para manter viva. Certa manhã, o Dr. Marty Finch, dentista da Dunbley, na Irlanda, ficou chocado com uma cliente quando essa lhe disse que o porta-copos de metal que ela usava para lavar a boca não estava limpo. Com efeito, a paciente usava o copo de papel, não o porta-copos, mas certamente não era profissional manter um equipamento embaçado e sujo. Quando a cliente se foi, o Dr. Fitzhugh entrou no escritório e escreveu um bilhete a Bridget, a mulher da limpeza que trabalhava no consultório 2 vezes por semana. Ele escreveu o seguinte: Minha cara Bridget, vejo-a tão pouco que decidi parar um instante e agradecer-lhe pelo excelente serviço de limpeza que vem fazendo. A propósito, penso que 2 horas de serviço 2 vezes por semana são um tempo insuficiente. Desse modo, se quiser fazer uma meia hora extra de vez em quando, esteja à vontade. Principalmente se achar necessidade de limpar pequenas coisas, como por exemplo polir o porta-copos e assim por diante. Naturalmente eu pagarei por essa meia hora extra. No dia seguinte, quando cheguei ao escritório, relatou o Dr. Fitzhugh, minha escrivaninha estava brilhando, minha cadeira estava brilhando, a ponto de quase escorregar ao sentar-me nela. O próprio porta-copos de metal brilhava como nunca. Eu havia dado à mulher da limpeza uma reputação que ela precisava manter. E graças a esse pequeno gesto, ela acentuou todos os seus esforços passados. Quanto tempo mais ela gastou para fazer isso? Exatamente nenhum. Há um antigo provérbio: dê a um cachorro um mau nome e aprecie as tristes consequências. Dê-lhes, porém, um bom nome e veja o que acontece. A senhorita Ruth Halpes, uma professora do 4º ano de um colégio no Brooklyn, Nova York, no primeiro dia de aula olhou a lista de alunos, cheia de alegria e de entusiasmo por iniciar um novo período letivo. Mas subitamente chegou a ficar apreensiva. Ela teria como aluno um garoto chamado Tommy T., tido como o pior aluno da escola. O professor do 3º ano sempre reclamava de Tommy para os colegas, para o diretor e quem quer que o escutasse.
O garoto não era apenas levado, criava sérios problemas de disciplina dentro da classe, provocando os meninos, mexendo com as meninas, folgando com o professor, e quanto mais crescia, pior ficava. Seu único traço compensador estava em que aprendia muito depressa e dominava as matérias com extrema facilidade. A senhorita Hopes resolveu enfrentar o problema Tom. Cumprimentou os novos alunos e fez alguns comentários sobre eles. Rose, que vestido bonito você está usando. Alice, ouvi dizer que você está desenhando muito bem. Quando chegou a vez de Tommy, olhou-me dentro dos seus olhos e disse: Tommy, contaram-me que você é um líder nato. Vou precisar da sua ajuda para fazer dessa a melhor classe do ano. Procurou reforçar esse aspecto nos primeiros dias de aula, elogiando tudo o que ele fazia e deixando-o saber que julgava um bom aluno. Com essa reputação construída pouco a pouco, até mesmo um garoto de 9 anos de idade não a decepcionaria. E foi assim que ele agiu. Se quiser desempenhar otimamente o difícil papel da liderança e mudar a atitude ou comportamento dos outros, utilize-o